Boa noite, meus irmãos. Que a paz de Jesus permaneça em cada um de nós, encarnados e desencarnados. Sejam todos bem-vindos para mais uma noite do estudo da doutrina dos Espíritos, que nos revela, consola e redime, nos traz a luz da verdade que tanto buscamos e precisamos. Essa é a 68ª palestra online que nós estamos fazendo, no Caminhando para Jesus, rogando a espiritualidade amiga, ao Mestre Jesus luz, discernimento, intuição para a nossa irmã que vai usar a palavra. E para que iniciemos os trabalhos da noite, vamos pedir ao nosso irmão Paulo Cartejano para que faça a prece inicial. Boa noite, meus irmãos. Vamos elevar o nosso pensamento ao alto, às esferas e dimensões mais evoluídas, onde há muita luz. Senhor Deus, Mestre Jesus, espiritualidade amiga, felizes e agradecidos aqui estamos, unidos e reunidos mais uma vez para estudarmos esta doutrina maravilhosa de esclarecimento, de amor, mas também de muito compromisso e muita responsabilidade. E possamos nos concentrar tão somente no que vai ser estudado aqui na noite de hoje, absorvermos o máximo possível de informações e principalmente que essas informações contribuam, para a nossa evolução espiritual, e certamente contribuirão. Essa contribuição vai depender principalmente da nossa sintonia, da nossa concentração com o estudo. Rogamos desde já toda a assistência, toda a intuição necessárias à nossa amiga e irmã Priscila, para que ela possa desenvolver o tema da noite de hoje, com muita paz, com muita harmonia, com muita luz, e que tenhamos a felicidade de absorver bastante conhecimento, bastante sabedoria. Rogamos também pelos nossos irmãos mendigos, nossos irmãos que estão nos hospitais, nos asilos, nos presídios, nos países em guerra, nossos irmãos que se encontram no plano espiritual em profunda dificuldade. Todos esses irmãos sejam assistidos por mãos amigas, solícitas, caridosas e amorosas. Assim, em nome de Deus, a inteligência suprema do universo, em nome do amado Mestre Jesus, caminho, verdade e vida, governador espiritual do nosso planeta, e contando com a assistência fraterna da espiritualidade amiga, nós pedimos a permissão para iniciarmos nossos estudos da noite de hoje, devolvendo a palavra ao nosso irmão Luiz, para que o mesmo possa dar por iniciado na paz, na luz e na harmonia e na alegria. Então, meu irmão, vamos agora ouvir nossa irmã Priscila Monteiro, que é trabalhadora lá do Caminhando, e ela vai abordar o tema Céu, Inferno e Justiça Divina. Muita paz e boa intuição. Boa noite a todos. Queria agradecer mais uma vez pela oportunidade de estar aqui com vocês. Sempre é uma satisfação muito grande de poder trazer alguns temas para que a gente possa conversar, e entender mais sobre alguns aspectos da doutrina e da palavra do Cristo. E para a nossa fala de hoje, eu quis resgatar um pouco do livro O Céu e o Inferno, que é um livro que muitas vezes a gente acaba não olhando muito, não dando a devida atenção no contexto aí das obras que fazem parte da codificação, mas com certeza traz ensinamentos muito interessantes e importantes para a gente. E lá nesse livro, ele vai falar justamente, Kardec vai trazer o que ele já tinha desenvolvido nas obras anteriores, no Livro dos Espíritos, também no Evangelho, falando sobre essa questão da justiça divina, não só sobre o céu e o inferno, mas uma reflexão mesmo sobre como funciona, sobre como nós podemos pensar e imaginar essa justiça divina. E aí, para iniciar, eu trouxe aqui alguns tópicos, que é falado lá no livro. E eu quis colocar essa pergunta aí no início, Afinal, para onde vamos? Esse é um questionamento que é bastante comum para todos nós, e eu acho que é uma das maiores dúvidas, se não a maior, da humanidade desde que começou a andar aqui sobre a Terra, vivendo a nossa vida material, entender o que acontece quando essa vida material cessa, para onde nós vamos, o que é que vai acontecer depois dessa existência que nós temos agora.
E aí é natural que o homem buscasse, né, entender um pouco mais sobre responder essa pergunta, né? E aí tivesse construído ao longo da história várias alternativas para poder tentar responder a isso. E aí Kardec, lá no começo da obra, ele vai trazer algumas dessas alternativas, né, para que a gente possa entender melhor o que já existia e aí pensar, né, como realmente essas explicações que os homens buscaram, elas casam ou não com o próprio contexto da crença de Deus, né, e da sua justiça. E aí uma das primeiras alternativas que ele coloca é o niilismo, né? O niilismo é uma corrente, né, filosófica, que ela traz uma visão, digamos que mais pessimista da vida, né? Ela veio nessa tentativa aí de, na verdade, pensar a vida como uma questão meramente material, né? E entender que se a gente está nessa vida material e ela é finita, em algum momento ela vai terminar, e depois dela o que vem é o nada, então a gente tem que aproveitar a qualquer custo o dia de hoje, o dia presente, porque depois que esse dia passar, né, e quando chegar a nossa morte, não teremos nada mais, não seremos nada mais. Né? E aí eu trouxe uma frase, inclusive, que consta lá no livro, e diz assim: gozemos apesar de tudo, gozemos de qualquer modo, cada qual por si, a felicidade nesse mundo é do mais astuto. E aí isso é um pensamento bem complicado, né? Porque quando a gente pensa principalmente no contexto de sociedade, a gente não consegue imaginar, né, essa frase, por exemplo, e pensar no sentimento de fraternidade, e pensar na prática da caridade, porque se não sabemos, né, se na verdade não sabemos quanto tempo nos resta, e quando chegar o nosso último suspiro, depois o que vai ter é o nada, eu tenho que desesperadamente aproveitar o dia de hoje. E eu vou ter que aproveitar esse dia da melhor maneira possível, não importando o possível mal que eu vá causar a outras pessoas para poder tirar esse proveito. E isso é algo muito complicado, né? Então, como é que eu vou, pensando dessa forma, me conter, né? Me preocupar em ajudar o próximo, em ser solidário, se depois tudo vai se acabar, né? E nada mais vai existir. Então, a própria questão da prática da bondade, né, ela parece uma coisa tola, né? Por isso que ele fala que o mundo, nesse pensamento, o mundo é do mais astuto, né? Porque a gente tem que ser esperto e tomar vantagem em tudo, já que essa é a única vida que a gente tem para aproveitar. Então, é um pensamento que acaba levando a gente, na verdade, para alimentar aí o nosso ego, né? Para alimentar o próprio orgulho e não nos ajuda a pensar de uma forma positiva, né? E aí isso tem todo sentido também com a outra frase que Kardec vai trazer lá no livro, que ele diz: de que serviriam então as aspirações de felicidade se um leve sopro pudesse dissipá-las? Então, se a gente pensar que a morte acaba com tudo e o que fica para nós é um nada, é um vazio, de nada vai adiantar o que eu construí nessa vida, né? Não só material, mas também moralmente. De nada vai adiantar o que eu construí intelectualmente, o que eu aprendi, o que eu vivenciei, as experiências que eu tive, porque tudo vai se acabar no túmulo e depois do túmulo ao nada. Então é um pensamento que realmente é bem negativo, né, ao responder essa pergunta. E aí, obviamente, as religiões elas já vinham tentando responder essa pergunta, né, desde que se colocaram aqui na Terra. E as religiões também vão para caminhos diferentes, né? Algumas crenças religiosas, principalmente as crenças orientais, elas vão pensar que não é que há o nada quando a gente morre, né? Mas nós vamos ser absorvidos pelo todo universal. E qual é a problemática que Kardec faz nesse entendimento? Se eu estou encarnado, né, eu tenho uma consciência individual. Eu sou uma pessoa, eu sou uma individualidade. Eu tenho gostos, eu tenho vontades,
eu tenho defeitos e qualidades que explicam quem eu sou, né? Eu não sou igual a outra pessoa. Cada um de nós tem a sua maneira de ser, de agir, de pensar. E ao longo da nossa vida terrena, a gente vai desenvolvendo mais alguns atributos, outros nem tanto, a gente vai evoluindo num ponto, e isso vai nos tornando ainda mais diferentes uns dos outros. Então, qual seria o sentido de, no momento do desencarne, tudo isso que a gente construiu, que nos tornou algo individual, retornasse para um todo universal e se perdesse, né? Então, você perderia o que você desenvolveu tanto quanto o pensamento de achar que depois que você morre, há o nada, né? Só que num lado você tem o nada e no outro você tem um todo absoluto no qual você vai ser engolido, digamos assim, né? Absorvida, é como se você fosse só mais uma gota num oceano imenso. E aí essas suas individualidades, isso que você construiu nessa vida, ia se perder nesse oceano que forma o todo universal. Já há outras religiões que trazem, né, o pensamento panteísta, né, que Deus, na verdade, vai ser o conjunto de todas as inteligências individuais, que cada um de nós é essa parcela de Deus, né, e que por conta disso também, ao desencarnar, seríamos todos uma parcela de Deus novamente, e aí isso recai também na mesma questão da individualidade, né, que vai se perder nesse processo, e também de que nós vamos estar em patamares diferentes de evolução. E como é que isso vai ser também formar um todo, que seria, nesse caso, um Deus, que é o conjunto de todas essas inteligências que estão em patamares diferentes. E se Deus é perfeito e nós somos imperfeitos, como isso se conecta, né? E a outra crença, que aí foi muito trazida, né, pela própria Igreja Católica e depois mesmo com as reformas protestantes também se manteve esse raciocínio, foi a questão da danação ou da salvação. Então, o entendimento de que quando nós passamos dessa vida terrena, né, nós vamos ou ser salvos e iremos para um céu, né, para um espaço celestial, nos tornaremos anjos, né, e lá viveremos, ou iremos para a danação, iremos para o inferno e ficaremos lá sofrendo penas eternas, né? E aí também há um problema muito grande quando a gente coloca o pensamento de justiça de Deus em confronto com essa visão. Porque se todos nós, nesse entendimento, né, religioso, temos apenas uma única vida, e uma pessoa vive 20 anos, outras vive 90, uma vive alguns meses, né? Muitas vezes. Então, nós já tivemos tempos diferentes. E aí, como é que esses tempos diferentes, né, é que vão ditar se nós estaremos salvos ou não, o que fizemos nesse tempo? Se para uma pessoa ela teve o tempo mais curto que a outra, talvez ela não teve tempo suficiente de se melhorar, né? E a outra que viveu mais anos teve mais tempo para se melhorar. E aí, como é que você vai simplesmente dizer que um está salvo e o outro não, dentro desse contexto? Então, você não consegue explicar uma justiça, né? Você não consegue imaginar Deus como algo soberano e bom, se você pensa nessa única vida sendo a responsável, né? Os atos que você cometeu nessa única vida, seja lá quanto tempo você teve dessa vida, sendo responsável para te levar à salvação ou à danação. E aí é óbvio que dentro desse contexto religioso, né, que não fazia já muito sentido, principalmente aí após a Idade Média, após o Renascimento, após diversas etapas aí que a história humana passou, esse contexto religioso começou a ser questionado, né? E se trouxe mais à frente a visão científica, né? E aí se começou alguns movimentos, como o próprio positivismo, que vai aí se estender, inclusive, durante a época que Kardec e o Espiritismo surge, né? Um movimento contemporâneo ao surgimento do Espiritismo, com Augusto Comte e outros estudiosos, em que você vai trazer essa questão da racionalidade, né? De você compreender primeiro, para aí você crer. E aí,
de você ter que ter a religião em concordância com o que a ciência também vai trazer. Então, nesse sentido, as religiões da época entravam de choque direto com a ciência. E aí você não conseguia encontrar um meio termo, né? A ciência falava, por exemplo, de um início espontâneo do universo, com as milhares de galáxias, né? Começou-se a se fazer estudos de astronomia, e a religião ainda estava centrada em um único planeta habitável, que era a Terra, né? E tudo ocorrendo ao redor desse planeta, tudo se explicando com a Terra no centro desse universo. Então, várias questões começaram aí a entrar em conflito, né? E aí ficou ainda mais difícil de você encontrar uma resposta para essa pergunta. E aí, quando a gente vai pensar no Espiritismo, o Espiritismo vai trazer uma outra visão, né? O Espiritismo vai, na verdade, mostrar que nós temos a reencarnação e que, ao ter a reencarnação, a gente compreende que essa vida não é nossa única experiência. Há uma série de vidas que já tivemos e que ainda teremos, e tudo isso faz parte de uma linha de progresso. E é através desses progressos que a gente vai construindo aos poucos, a cada vivência, que nós vamos aí nos direcionando e que a nossa vida futura poderá ser mais plena ou não. Tudo a depender das ações que estamos fazendo desde hoje, né? E essa visão é uma visão que já traz um conforto, que já traz um consolo maior, porque a gente começa a perceber que nós não temos apenas esse momento, apenas o aqui e agora, né, para nos resolver. E que, na verdade, já tivemos vários outros momentos e que o que nós somos hoje já é o progresso de várias outras coisas e momentos difíceis, né, e talvez defeitos que a gente já teve no passado e a gente já conseguiu superar. E da mesma forma que já conseguimos fazer essa evolução até hoje, nós vamos conseguir continuar evoluindo mais adiante, né? E isso é muito interessante porque nos mostra que depois do desencarne, que depois da morte, há apenas o quê? Um retorno para o mundo do qual nós viemos, né? E um mundo do qual nós nunca, na verdade, nos desligamos, que é o mundo espiritual. Então, o Espiritismo vai descortinar esse mundo espiritual para a gente e vai mostrar que a morte, ela nada mais é do que o retorno desse espírito que estava encarnado a esse mundo espiritual que é a sua origem, né? E aí eu trouxe um trecho que tem lá na obra, né, que Kardec coloca que a própria questão do medo da morte é algo que passa por essa dúvida, né? A gente teme a morte muito mais porque a gente não sabe o que vai acontecer depois dela, ou porque a gente acha que só o que nós temos de vida é essa vida que é tão rara, né? Que é tão... A qualquer momento ela pode se esvair da gente, que ela, na verdade, é uma vida que a gente não tem controle 100% sobre quanto tempo a gente vai estar aqui. Então, se a gente for entender que essa é a nossa única vida, realmente isso nos traz uma ansiedade imensa, isso nos traz um medo, né, da gente simplesmente partir antes de fazer o que a gente deveria fazer ou antes de evoluir o tanto com o qual a gente queria evoluir. E aí o que Kardec vai trazer é que esse medo da morte, ele não deve existir quando a gente pensa nesse contexto da reencarnação, né? Inclusive ele diz que espíritas não devem ter medo da morte. E aí, claro, vocês me perguntarem se eu não tenho medo da morte, eu não vou conseguir dizer que eu não tenho medo da morte, porque eu não cheguei ainda nesse nível. É claro que quando a gente pensa na morte, eu acho que pelo conhecimento que a doutrina nos traz, ela se torna mais entendível, né? É mais fácil a gente ter mais medo, a gente ter pavor de algo que a gente não entende. Então, por mais que seja difícil a gente imaginar se afastar dos nossos entes queridos, né? Não estar com eles mais, ter que deixar todos os projetos, tudo que a gente estava buscando na vida atual, quando a gente entende que essa não é a nossa única possibilidade,
né? Que tudo não vai acabar aqui, e quando a gente passar para o outro lado, a gente vai poder encontrar, inclusive, pessoas queridas que já foram antes de nós, e aqueles que deixamos, nós poderemos depois reencontrar mais na frente. É claro que isso vai dando um certo conforto, né? E eu vejo isso de forma muito clara quando a gente vivencia o desencarne de um ente querido, porque a gente começa a pensar nessa partida de uma outra forma. Não que isso não faça doer em nós, a partida, porque a gente ainda precisa muito do físico, né? E eu acho que, inclusive, aqueles que não têm a mediunidade desenvolvida, né, que não têm a faculdade mediúnica, é ainda mais difícil, né? Porque muitas vezes a pessoa que tem a faculdade mediúnica desenvolvida, ela consegue até ter essas comunicações, ter essas proximidades com aqueles entes que já foram, né? Mas há um consolo de você saber que aquele ente querido, ele não deixou de existir, né? Ou que ele não está, talvez, passando por sofrimentos terríveis, eternos, né? Que qualquer situação difícil que ele vai encontrar nesse processo de desencarne pode ser revertida, desde que ele tenha assistência, desde que a espiritualidade ela chegue até aquela pessoa e aquela pessoa também comece a entender melhor o momento pelo qual ela está passando e queira aceitar essa ajuda, né? E aí uma das coisas que Kardec fala é que o próprio processo do desencarne ele vai ser mais sofrido ou menos sofrido, a depender de como nós vivemos a nossa vida atual. Então, nesse trecho, ele diz que tanto maior é o sofrimento, quanto mais lento for o desprendimento do perispírito. Então, nós sabemos que, quando encarnados, né, temos esse corpo material, mas entre o espírito e esse corpo material, nós temos o perispírito, né? Que é como se fosse mais uma camada intermediária entre o nosso corpo material e o nosso espírito mais fluídico, é o que permite que eles se juntem, digamos assim. E aí, o que é que faz com que o perispírito ele se torne mais difícil de se desligar do corpo material, né? Aí ele diz que isso está na razão direta do adiantamento moral do espírito. Para o espírito desmaterializado, de consciência pura, a morte é qual um sono breve, isento da agonia e cujo despertar é suavíssimo. Então, o que é que a gente pode entender aqui? É que, na verdade, esse processo de desencarne ele vai ser mais ou menos difícil a depender da nossa evolução moral hoje, né? Em como nós encontramos moralmente evoluídos hoje. Porque quando a gente tem ainda muitas questões que não foram resolvidas em nós, né? Muito orgulho, muito egoísmo, talvez inveja e outros problemas, essas questões vão nos prender mais à Terra, né? A gente vai sentir dificuldade de se desprender da Terra. E aí, nesse processo, o nosso corpo material ele vai pesar mais sobre o nosso perispírito. E o perispírito não vai conseguir fazer esse desligamento de uma forma tão suave. E quanto mais tempo ele passar ligado a esse corpo físico que está ali agonizando pelo motivo daquele desencarne, mais o próprio espírito vai sentir as dores desse processo. Quando esse perispírito ele consegue se desligar mais rapidamente, o perispírito já não sente tanto a própria dor, né, física que o corpo sente no processo do desencarne. E aí, é muito para a gente visualizar isso até com mais clareza, a gente pode pegar duas obras que são muito conhecidas dentro do movimento espírita, né? A gente pode pegar Nosso Lar, do André Luiz, e a gente pode pegar Violetas nas Janelas, do espírito, acredito que é de Patrícia, que aí é uma obra, inclusive, que quase todo mundo, quando entra no espiritismo, lê logo, né? No Violetas na Janela, a gente vê o relato de um espírito que tem um desencarne, né, por um aneurisma cerebral, mas esse desencarne acontece de maneira muito tranquila, né, muito fluida. Ela meio que dorme e quando acorda já está no plano espiritual, já está numa colônia, já está próximo a entes queridos. E a
a coisa toda se desenrola de uma maneira muito tranquila. Por mais que ela fosse jovem, a Patrícia, quando desencarnou, ela conseguiu fazer essa passagem de uma maneira muito tranquila. E quando a gente vai pensar em André Luiz, né, já é totalmente o oposto, né? Ele vai parar no Vale do Suicida, né, nas regiões umbralinas, por conta das escolhas também que ele fez enquanto vida e de como ele teve problemas no próprio corpo físico, né, que foram gerados por conta de vícios, de questões dele que ele não conseguiu largar. E isso fez com que ele, no desencarne, fosse parar nessas regiões e houve todo um processo até que ele conseguisse ser resgatado e conseguisse seguir para as colônias espirituais e aí sim começar o seu processo de aprendizagem, de entendimento. Né? Então, são dois relatos bem distintos dessa passagem e que mostram para a gente como essa questão das escolhas na vida atual, né? E de como a gente está se portando hoje impacta diretamente no que vai acontecer com a gente mais na frente, principalmente nesse momento de passagem. E aí, a gente tem a questão da própria visão do céu, né? Então como é que o Espiritismo vai explicar essa questão do céu? Existe céu? Não existe céu? Como é que isso funciona, né? E aí o que é que a gente precisa entender? Materialmente falando, né, as religiões acabavam colocando o céu de uma maneira bem materializada mesmo. O céu era entendido como um espaço, né, que circunda a Terra. Então seria tudo aquilo que está no nosso horizonte. E, novamente, isso afirma uma crença em que a Terra é o centro do universo, né? E tudo que está no horizonte da Terra seria esse céu. E lá seria tanto a casa de Deus como a casa dos anjos. E aí, na realidade, o que é que o Espiritismo vai trazer? E aí, já casando com o entendimento científico, que já era latente na época, né? Que a Terra não é mais que um ponto imperceptível. E é interessante que Kardec diz um dos planetas menos favorecidos quanto à habitabilidade. Por que Kardec diz isso? Porque o Espiritismo vai mostrar, né, a pluralidade dos mundos. Isso está lá, inclusive, no Livro dos Espíritos, que foi a primeira obra. E está lá dito que há planetas em diversos níveis e que a Terra não é o mais dos evoluídos, né? Somos um mundo de provas e expiação. E há ainda um mundo de regeneração, há ainda os mundos felizes. Então, nós estamos ainda numa posição intermediária, né? Porque já somos melhores do que os mundos primitivos, por exemplo. Mas não somos a única morada, né? Como já dizia Jesus, há muitas moradas na casa do Pai. Então, partindo desse ponto de vista, a gente já não pode imaginar o céu como algo conectado e ligado geograficamente à Terra, né? E aí o que é que o Espiritismo diz? O que há é o mundo corporal e o mundo espiritual. E esse mundo espiritual não tem um limite físico, porque na verdade a questão espiritual é uma questão fluida, né? Existe o fluido cósmico universal em que toda a criação divina está conectada a ele, e o mundo espiritual, ele transcende esse mundo corporal, né? E mantém essa conexão. Então, o que é que nós vamos entender? Que o mundo espiritual, como diz nessa citação que eu trouxe aqui, ele vai ter esplendores por toda parte, harmonias e sensações. Que os espíritos inferiores, submetidos à influência da matéria, não entreveem sequer, e que somente são acessíveis aos espíritos purificados. Então, notem que ele não fala em anjos ou demônios, ele traz espíritos inferiores e espíritos purificados. Todos que partiram da mesma origem, todos partiram espíritos simples. A gente vai falar disso um pouquinho mais para frente. Mas o que a gente precisa entender aqui nesse momento é que não há um espaço designado para aqueles que são do bem e um espaço designado para aqueles que são do mal. O que há é esse mundo corporal e espiritual e é esse progresso, né, em que todos nós vamos buscar através da prática também do nosso livre-arbítrio.
E aí, muitas vezes, espíritos inferiores e superiores estarão no mesmo lugar, mas por não estarem em sintonias diferentes, um não vai estar perceptível para o outro. E é por isso que, inclusive na literatura espírita, né, se fala sobre muitas vezes as zonas umbralinas, né, que não são a substituição do inferno. Muitas vezes eu vejo espíritas querendo trazer o umbral como o inferno ressuscitado, e não é isso, né? As próprias colônias, elas ficam nas regiões umbralinas. São as regiões mais próximas da crosta terrestre, né? E da crosta de todos os planetas. Então, o que é que acontece nessas zonas umbralinas? Você há padrões diferentes de vibração. E aí, por isso que muitas vezes um espírito inferior, ele até chega, né, num hospital, por exemplo, num pronto-socorro, numa colônia, mas ele às vezes não fica, porque ele não consegue, ele não está ainda, né, por uma questão de evolução mesmo dele. Ele não consegue se sentir bem. Veja que interessante. Ali, e aí ele prefere retornar para as áreas onde há uma sintonia mais inferior com a qual ele ainda se conecta, né? Então, tudo é uma questão de energia. A gente não pode materializar esses espaços, né? Porque, na verdade, nós estamos falando de um mundo espiritual. E quando as religiões da Terra materializam esse espaço, é uma tentativa que a gente, neste momento ainda materializado, tem de explicar as coisas. E aí, é interessante porque a igreja fala sobre a questão do céu, né, como esse ambiente físico disponível para os eleitos, né, para aqueles que são salvos, e algumas religiões dizem que se você aceitar aquela religião específica, você irá para o céu, né, você será salvo, ou seja, não está sendo considerado o que você faz ou deixou de fazer na sua vida, mas simplesmente a crença que você professa. E aí tem essa ideia também do purgatório, né? Que foi uma ideia admitida pela Igreja Católica no ano de 593 e que ela tenta ter uma visão assim mais intermediária, né? Kardec diz até que ela é mais racional que o inferno. Por que isso? Porque no purgatório você estariam as almas com penas, sofrendo penas menos rigorosas, né? Pessoas que cometeram gravidades medianas. E qual é o problema da gente pensar na existência de um purgatório, né? É porque, na verdade, no purgatório, essas almas só seriam salvas se houvessem preces por elas, né? Então, muitas pessoas que acendem vela pelas almas no purgatório, né? Há muitas essas crenças. E aí, isso é um problema. Por quê? Porque, na verdade, você está, de novo, colocando a salvação na mão de uma terceira parte. E nesse caso, você só seria salvo do purgatório e iria para o céu se alguém rezasse por você. Então, o que você fez na Terra, ou a evolução que você procurou ter, não te serviria nesse momento, né? E aí é interessante que Kardec vai dizer que, na verdade, a Terra, como um mundo de expiação, ela é o verdadeiro purgatório, né? Só que diferente dessa concepção aí da igreja do purgatório, na Terra cada um pode prolongar ou abreviar sua permanência segundo o seu adiantamento, né? O seu próprio esforço. Então, nós estamos aqui purgando, digamos assim, nossas faltas, né? Expiando nossas faltas, mas a gente pode ir mais rápido, né? A gente pode avançar e sair dessa situação, desde que a gente consiga se esforçar e se melhorar. Então, é uma outra visão, né? Você não depende de uma outra pessoa para isso. E aí vem a questão do próprio conceito do inferno. E aí ele faz uma distinção entre o inferno pagão e o inferno cristão, né? Os povos que não eram cristãos, eles já tinham essa consciência, esse entendimento, digamos assim, de que havia o inferno. E os gregos, por exemplo, chamavam o inferno do Tártaro, né? E havia Hades, que era o Deus que controlava o inferno, irmão de Zeus, que era o Deus maior. E aí o interessante é que na descrição que ele vai fazendo lá no livro, ele mostra que o inferno pagão consegue ser até mais suave do que o inferno cristão, né? Que no inferno pagão os relatos são de pessoas que
cometeram falhas, cometeram maldades e problemas na sua vida terrena, e quando desencarnam, né, quando eles morrem, eles vão para o Tártaro, ou para outra zona, como eles chamavam lá, o inferno, e lá eles vão ter que pagar por esses crimes, né, ainda de uma forma eterna. Mas esse pagamento ia variar de acordo com a falta de cada um. Então, uns ia ser mais leve, outros mais pesado. E às vezes aquela pessoa ela não teria, né, não seria feito nenhuma, não seria cometido nem, ela não sofreria nada fisicamente, digamos assim, mas seria deixada ao próprio Léo lá para que ela com a própria consciência, né, se castigasse. Então havia essas variações. E aí quando você vai para o inferno cristão, você começa a ver a visão do demônio, né? A questão dos castigos físicos, né? De você sofrer na pele, de ter esse fogo que queima sem destruir eternamente o seu corpo, e você continua sentindo essa dor para o resto da vida, né? Ele até coloca aí que os condenados, vítimas sempre sacrificadas e sempre vivas, né? Sentirão a tortura desse fogo que queima sem destruir, penetrando-lhe a pele. Serão dele embebidos e saturados em todos os seus membros, na medula dos ossos, na pupila dos olhos. Então, assim, era uma coisa realmente macabra, digamos assim. E o mais complicado é que você não teria como se salvar disso, né? O entendimento cristão, né, é que haveria o juízo final, e no juízo final todos os corpos seriam novamente, voltariam à vida, o que já seria um contrassenso, né? Um corpo em decomposição voltar à vida, materialmente falando, e voltaria à vida do jeito que ele estava lá, corroído pelos vermes, com todos os problemas que ele apresentasse. E aí iria para o julgamento. E nesse julgamento, se você fosse tido como uma pessoa que estava cometendo falhas, né, que cometeu pecados, etc., você iria para o inferno com este corpo em decomposição, né, com todas as marcas aí terríveis do desencarne, mas esse corpo continuaria vivendo eternamente, ele não iria se decompor totalmente em nenhum momento, e você iria viver eternamente nesse fogo que não queima, mas que não deixa de doer na sua pele. Enquanto que aqueles que fizeram o bem, que foram salvos, né, que professaram aquela religião, iriam para o céu e teriam sim o seu corpo transformado, né, iriam assumir um corpo glorioso, um corpo perfeito, e viveriam com ele na plenitude para o resto de suas vidas. Então, você ou tem o descanso eterno lá nesse céu, ou você tem esse sofrimento eterno no inferno, ou ficaria no meio do caminho, no purgatório, esperando por uma reza que lhe salvasse. É um pensamento realmente muito material e que pouco faz jus, né, ao que nós vivemos em vida, né? E a própria visão sobre anjos e demônios, que também foi criada, né, de que Deus iria criar seres perfeitos, que seriam os anjos, e que esses seres perfeitos, em algum momento da criação, se rebelaram contra o próprio Deus e se tornaram o mal na Terra, né? Na Terra não, o mal no universo, a face do mal no universo. Então veja que contrassenso, né? Uma criação de Deus perfeita se tornar a face do mal no universo. Isso também não faz sentido. E aí o que é que o Espiritismo vai trazer? Que na verdade não há esses anjos e não há esses demônios. O que há são espíritos em diferentes graus de adiantamento moral e intelectual, e todos em uma escala evolutiva no progresso, né? E isso é muito importante. Deus nos criou como seres perfectíveis, todos começamos do mesmo ponto. Estamos hoje em pontos distintos, por quê? Por conta das vivências e experiências que cada um de nós tivemos. E o que é interessante e por que é importante essa ideia de perfectibilidade e não de perfeição? Porque ela permite que a gente tenha o mérito do nosso próprio trabalho. E aí é que está a verdadeira justiça e bondade de Deus. Porque tudo que nós vamos ter alcançado quando chegarmos à perfeição será pelo nosso esforço. Será por conta de obras que nós fizemos de uma maneira correta e positiva. Então, tem uma frase que está em vários momentos do livro e que também é citada no Evangelho, acho que de Mateus,
que Jesus fala que a cada um conforme suas obras. E é isso que o Espiritismo vem resgatar, né? São as tuas obras, é o que tu faz que define quem tu és e o que você será lá na frente. Não é o nome que você tem, não é a religião que você profetiza, não é o rótulo que você está usando naquele momento, é o que você efetivamente faz, né? E aí é isso que vai te garantir rumar até a perfeição. E aí, quando a gente vai pensar, então, não tem como a gente imaginar, né, essa justiça divina e Deus criando lugares bons ou ruins que fossem, ou seres bons ou ruins que fossem o que é contrário à sua própria lei, né? Sua lei que é perfeita, a lei do amor, a lei da caridade. E aí vem no Céu e Inferno, nesse trecho que eu gosto muito, que diz: serei na vida futura aquilo que eu próprio houver feito de mim nessa vida. Do que nela puder adquirir em qualidades morais e intelectuais, nada perderei, porque será outro tanto de ganho para o meu adiantamento. Toda a imperfeição de que me livrar será um passo a mais para a felicidade. A minha felicidade ou infelicidade depende da utilidade ou inutilidade da presente existência. E a gente pode resumir tudo isso nessa frase do Cristo: a cada um segundo suas obras. Então, para mim, a grande revolução que o Espiritismo vai trazer é realmente tirar todas essas muletas que a gente foi construindo ao longo das nossas vidas, né? Por que que foi necessário criar aquele inferno, né, com um Deus que castiga? Porque a gente só iria evoluir e melhorar se tivesse medo de parar nele. E isso realmente foi necessário durante um tempo, né? Mas agora a gente já tem uma outra mentalidade e a gente precisa avançar nesse pensamento. Então não é mais um Deus punitivo, um Deus que persegue, um Deus que castiga que deve fazer a gente evoluir, mas é a nossa própria consciência, é a nossa própria vontade de nos tornarmos pessoas melhores a cada dia que deve nos fazer evoluir, né? Ao mesmo tempo, eu não posso ficar dizendo que eu cometi um pecado, né? Ou fiz algum erro por conta do demônio que me tentou. Isso é uma muleta. Eu estou dizendo que eu cometi um desvio por conta de uma parte terceira e não de mim. E o que eu acho mais interessante é que muitas vezes a gente, como espíritas, a gente quer resgatar isso. A gente quer ver o plano espiritual como o céu, o umbral como o inferno, quer aterrorizar as pessoas para que elas não errem, porque senão elas vão parar no umbral. E muitas vezes, quando a gente faz alguma coisa ruim, a gente não pode dizer que foi o demônio, a gente diz que foi um espírito inferior, que a gente está obsediado. E a gente tem que ter muito cuidado com isso. Porque, óbvio, influências espirituais existem, obsessões existem, né? Tá aí os tratamentos, tá aí as mesas mediúnicas para poder nos ajudar a entender e a perceber isso. Mas nunca podemos botar a culpa sobre nossos atos em outros que não sejam nós mesmos. E essa é a mensagem mais forte que Kardec tenta deixar nesse livro, né? E eu acho que é uma das mensagens mais fortes que a própria doutrina espírita nos traz. Nós somos os únicos responsáveis pelo que fazemos hoje na nossa vida. Nossa felicidade ou nossa infelicidade não é fruto de mãe, de pai, de patrão, de marido, de esposa, é fruto da gente. Se a gente tem problemas, que eles sempre vão existir, e esses problemas muitas vezes são fruto do país onde a gente se encontra, da família na qual a gente veio, das pessoas com as quais a gente convive, o que a gente precisa se perguntar é o que eu estou fazendo para lidar com isso. Porque eu não posso dizer que é o outro que está provocando em mim, né, as atitudes erradas, que eu estou tomando atitudes erradas, porque o outro me aperreia, porque o outro me azucrina, porque fulano ou cicrano. Sou eu que escolho como eu vou viver e como eu vou atuar diante dos problemas que surgem para a minha vida. Então, meus irmãos, foi essa mensagem que eu quis deixar para vocês hoje, que nós possamos verdadeiramente, né, entender que o céu e o inferno são estados de consciência em que nós iremos nos colocar, né, a partir do que a gente escolher pensar, fazer
o agir daqui para frente. E que a gente principalmente saiba que não estamos nunca sozinhos. A espiritualidade amiga sempre está ao nosso lado para nos ajudar e nos intuir a fazer o bem. O que a gente precisa apenas é se conectar a ela. Muita paz a todos. Bom, meus irmãos, depois dessa explanação tão esclarecedora, nós vamos facultar a palavra para aqueles que queiram se manifestar com algum questionamento, alguma dúvida. E deixou muito claro a Priscila aquela questão do jovem, da criatura que vive um mês, outro vive 90 anos, períodos diferentes de existência, e que o tempo dificulta a melhora, porque quem viveu mais teria mais tempo. Onde estaria a justiça de Deus? E os natimortos, que nem esse período tiveram. Então a gente não pode, cada um segundo as suas obras, e nós não precisamos de juízes, nossa consciência é quem nos julga. Nós somos réus e juízes de nós mesmos, arquitetos, pedreiros, engenheiros da nossa estrada. Eu não sei se eu esclareci demais ou se eu confundi demais. Não, Priscila, foi muito esclarecedor. Inclusive, essa questão de céu e inferno, isso tem toda uma tradição, uma história, mas para temor do povo do que esclarecer. Né? A rudeza do povo exigia, talvez, um remédio dessa ordem, mas que a ciência vai nos ajudando e vai trazendo a verdade mesmo, que esclarece, né? E Deus não poderia ser justo deixando um filho eternamente a sofrer. Então, já o princípio de Deus ser bom, generoso, justo, inteligência suprema, já não existiria nisso. Caía por terra, né? Exatamente. E eu vou aproveitar só para falar um ponto também que eu acabei não trazendo. Para quem se interessar, claro, a leitura do livro é maravilhosa, né? Tem muito que a gente aprender e absorver lá, mas um ponto interessante dessa obra é que na segunda parte ele traz os relatos, né, de vários espíritos, tanto de espíritos dito evoluídos, como de espíritos mais endurecidos, né, espíritos ainda em grande sofrimento. E você consegue ver através desses relatos, né, como que cada um fez na sua vida foi determinante para como ele estava naquele momento do desencarne e o que foi que ele encontrou do outro lado, né? Quando esse desencarne foi mais fácil, quando foi mais doloroso, por conta dessas escolhas que eles fizeram em vida. Então, vale muito a pena dar uma lida, porque é um material riquíssimo e bastante interessante sobre essa vivência, né, do espírito após a morte, que a gente acha que às vezes eu acho até que é um tema tabu, né? O povo tem até medo de falar. Mas a gente precisa falar sobre isso, porque um dia todos nós teremos essa experiência novamente, né? Ter em mente que o desencarne é o caminho da colheita, né? Vamos em busca da colheita daquilo que plantamos. Para muitas religiões cristãs, né, o purgatório é o que a maioria das pessoas almejam, né? Infelizmente, também para a grande maioria de espíritas, eles almejam o umbral. Eu quero passar pouco tempo no umbral, como se todos nós tivéssemos que passar no umbral. Já aceita isso, né? Não quer nem tentar fazer diferente. Nem fazer diferente, exatamente. Enquanto que não há essa necessidade de passarmos obrigatoriamente pelo umbral. De jeito nenhum. Aí no próprio umbral há zonas diferentes, né? Como eu falei, o nosso lar se encontra na região umbralina, agora em uma outra sintonia, em uma outra faixa, né? Não quer dizer que estar no umbral significa estar lá no Vale dos Suicidas, atolado em lama e aquela situação toda. É porque eu acho, Douglas, que é essa necessidade que a gente tem ainda de ter esses mundos, né? De ter o inferno, de ter o céu. Então, mesmo quando o Espiritismo tenta quebrar isso, a gente insiste em resgatar isso. Só trocar os nomes, né?
E a gente precisa realmente se libertar desse entendimento, né? E ver mais à frente, ver com a mente mais aberta. E esse Ainda livro, ontem, O Céu e o Inferno, mostra que não existe esse espaço físico de céu, de inferno, de purgatório ou de umbral. É um estado mental, muito mais um Exato. estado mental. ainda ontem, conversando com o Douglas aqui no estudo, eu pude falar que estamos todos nesse mesmo orbe, com as gradações das nossas ilicitudes, mas todos no mesmo local, mas cada um com a sua bagagem do bem que fez ou o mal que fez, ou o bem que deixou de fazer. Então, existe a gradação, né? E muitas vezes você pode estar num palácio e se sentir a pior das criaturas, né? E a pessoa está no casebre mais humilde e se sentir extremamente feliz e de bem consigo mesmo, né? Então, óbvio que as questões materiais, né, elas têm impacto na nossa vida, mas a gente não pode se esquecer também do que a gente está mentalizando, né, para a nossa vida, de como a gente está escolhendo vivenciar essas dificuldades, né? Porque é uma questão muito mais também de sintonia, né? Quando a gente vibra no bem, a gente atrai coisas positivas, entidades positivas. Quando vibra no mal, já é para o contrário, né? A gente vai trazer aí as infelicidades dos irmãos inferiores ainda, que podem nos dificultar bastante a existência. Exato. E nessa questão que você falou, Priscila, da felicidade, eu já ouvi uma vez uma pessoa comentar, vendo uma pessoa bem simples, isso é sendo feliz, e fazendo uma pergunta, eu não sei por que ele é feliz. Como se a felicidade tivesse atrelado ao poder aquisitivo. Eu não sei por que ele é feliz, não tem nada e é feliz. É a nossa materialidade falando mais alto, né? E aí, quantas vezes a posse é motivo de infelicidade? Quantos? Nós temos exemplos aí. Quantos com tanta posse, tanta infelicidade, né? Sim. Que é A o avareza, né? vazio da alma não está preenchido, o bolso aqui está cheio, então não fez nada. Sim. Rapaz, Muitas vezes atraindo só pessoas que querem se relacionar com você por ganância, né? atenção, né? Pelo status. Pelo status. Muito bem. Pelo visto, os nossos irmãos estão Estão satisfeitos, sublimados. ou pensativos, né? Mas é uma lição muito boa, esclarecedora, para que essas tradições vão caindo por terra, porque elas não têm realmente sustentação, né? A realidade, a verdade vai ocorrendo com o desenvolvimento da ciência, com o passar do tempo, a gente vai caindo na real, como diz, né? Mas ninguém, pelo visto, vai se manifestar, mas vamos agradecer a Deus pela oportunidade que nos concedeu, mais uma noite de estudo, de esclarecimentos, de aprendizado para todos nós. E pedir à nossa irmã Priscila para que faça a prece de agradecimento. Senhor Jesus, espiritualidade amiga que nos ampara, que nos protege, que nos ilumina. Te agradecemos por mais essa oportunidade de estarmos em sintonia, de buscarmos entender mais um pouco sobre esse mundo espiritual que nos é tão natural, mas que muitas vezes acabamos, pela materialidade em que nos encontramos, nos afastando e dificultando o seu acesso. Que nós possamos abrir cada vez mais nossas mentes, entender que a verdadeira existência é eterna e trazer isso como um conforto para as nossas almas diante das dores e dos obstáculos que possamos estar vivenciando. Que aqueles irmãos que se encontram carentes da saúde física e também da saúde espiritual possam receber nesse momento os teus bálsamos curativos, que possam ser internalizados e beneficiá-los.
e que possamos, assim, encerrar mais uma noite de estudo em Teu nome e dar continuidade à outra parte deste trabalho. Retorno, assim, a palavra para o nosso irmão que está conduzindo esse momento para dar o mesmo por encerrado em sua primeira parte. Assim seja. Em nome de Deus, em nome de Jesus, agradecidos por mais uma oportunidade do Caminhando para Jesus, nesta reunião de luz e de paz. Boa noite a todos, bom fim de semana. Boa noite a todos. Obrigada mais uma vez. Fiquem com Deus.